Então, toda esta situação que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil, 2024, nesse mês de maio, principalmente voltado a Rio Grande do Sul, Deus tem um propósito, gente. Os ateus estão entendendo que Deus é Deus. Talvez não todos, mas muitos agora estão dizendo assim, gente, por favor, ora por mim. Gente que parou de adorar o Senhor, agora estão voltando a adorar. Famílias que estavam divididas, meu Deus do céu. Pais que estavam distantes dos seus filhos, agora eles estão se reencontrando. É um filho ligando para o pai, pai, como é que você está? Me perdoa, e vice-versa. Deus está restaurando, gente. Deus está restaurando família no meio do caos. Continuando aqui no capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado que confia em mim. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Também, terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Deus está dizendo, eu tenho um propósito com aquilo que é meu e não vou deixar de cuidar daquilo que é meu. Verso 19, quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem e salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Verso 20, quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todos os povos os respeitarão. Eu, o Senhor, falei. É uma promessa de restauração da dignidade, da honra, sabe? Muitos passaram por vergonhas. Muitos passaram por perdas. Eu lembro de uma cena em Teresópolis, depois de uma catástrofe que surgiu lá, as águas vieram assim aos montes e cobriram várias regiões. Os caminhões frigoríficos foram usados para remover a quantidade de corpos que foram encontrados naquela catástrofe. Mas naquele período anos após aquele incidente, aquela catástrofe, vamos falar assim, eu encontrei um homem que tinha grandes posses e perdeu tudo no período da chuva. E me chamou a atenção o estado atual dele. Ele multiplicou vezes a sua fortuna. Imagine no período da chuva, quando a chuva levou a lavoura inteira, o cara tinha muita produção. E a chuva lavou tudo, levou tudo. O cara perdeu tudo, ficou no zero. Só que com a habilidade que ele tem, é lógico, com a ajuda divina, ele conseguiu restaurar, mas multiplicar vezes o que ele tinha. Então a fama desse camarada se espalhou. Eu mal cheguei, alguém disse assim, você conhece esse rapaz? Eu falei, não faço nem ideia de quem é. Esse camarada aqui nasceu de novo. Ele tinha tudo, perdeu tudo e Deus restaurou tudo em dobro. Incrível, gente. Então Deus está olhando para esse povo aqui e está dizendo, eu vou restaurar. Eu vou gerar fama, vocês serão conhecidos pela capacidade que foi dada a vocês de recomeçar. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte, às vezes as perdas acontecem e às vezes as perdas são necessárias, mas o Deus que permite perder é o mesmo que tem capacidade de restaurar e não somente isso, multiplicar a honra e a dignidade. Então não importa se você perdeu alguma coisa, se você está passando por um momento de prejuízo, confia no Senhor, porque Ele é poderoso para te ajudar e não somente isso, te abençoar de forma abundante para a glória dele. Capítulo 2, versos 9 e 10, o tema é Deus julgará os inimigos do seu povo. Está passando por uma fase de humilhação? Entenda que aqui a proposta não é vingança do homem sobre o homem. A proposta é, Deus viu, não gostou e foi tirar a satisfação. Gente,
A vingança não é nossa. A vingança é de Deus. Deus se importa com as situações que o seu povo enfrenta. Então é importante nós entendermos isso, tá? Verso 9 diz assim: portanto, eu, o Deus de Israel, juro pela minha vida que os países de Moabe e Amon vão ser destruídos como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. As terras deles serão como um deserto para sempre. Ficarão cobertas de espinhos e haverá poços de sal por toda parte. Os que sobrarem do meu povo levarão embora tudo que pertence aos moabitas e aos amonitas, e ficarão com as terras deles. Isso aqui é recompensa, despojo de guerra. Despojo de guerra é o quê? Quando duas nações, dois grupos, dois exércitos entram em conflito, o exército que perdeu toda a sua bagagem, que ficar no campo de batalha, passa a pertencer a quem o venceu. Então Deus está dizendo: vou vencer os inimigos e vou prosperar o meu povo. Verso 10. É assim que eles serão castigados, pois ficaram orgulhosos, insultaram o povo do Senhor Todo-Poderoso e se gabaram de que iam conquistá-lo. Deus está dizendo: esse povo que zomba de mim, que me afronta, que me provoca, não vai ficar impune. A pergunta que muitas pessoas fazem hoje é a seguinte: como é que pode? Deus vê todas essas coisas erradas e não faz nada. Pelo contrário, gente. O silêncio de Deus não significa que ele está incapaz de agir. Pelo contrário, é muito comum Deus ficar em silêncio em determinadas situações para que o agressor, o pecador, aquela pessoa que está quebrando leis e princípios espirituais, se arrependa dos seus pecados. Então Deus, quando dá esse espaço de silêncio, é para que o homem faça um exame de consciência, para que ele analise e veja onde ele está errando, reflita sobre as suas ações e as consequências, e não se arrependendo, vem o juízo. Não se arrependendo, vai haver um acerto de contas. A aplicação atual para esse texto: como é que a gente aplica esse livro de Sofonias aos dias atuais? Embora tenha sido escrito há mais de 2000 anos, o livro de Sofonias ainda é relevante hoje. Ele nos lembra da santidade e justiça de Deus e que ele não tolera a injustiça e a idolatria. O chamado ao arrependimento e à justiça social são mensagens centrais que continuam a desafiar os leitores deste livro a buscar a retidão e a confiar no Senhor, que salva e restaura. Então é importante pensar o seguinte: o livro de Sofonias traz as ações do povo de Deus, as ações dos povos inimigos, por exemplo, a Síria, que invadiu Israel, Nabucodonosor com a Babilônia invadiu Jerusalém. Então os dois povos que invadiram os territórios de Deus, todos os dois foram tomados. A Síria perdeu o poder, Babilônia perdeu o poder, mas Jerusalém Deus restaura. Grava isso no teu coração. O arrependimento gera restauração. Faça uma análise sobre a sua vida hoje. Peça ao Senhor para te mostrar: Senhor, onde é que eu estou errando? Senhor, me mostra quais erros eu estou cometendo, porque eu quero me arrepender, eu quero mudar, eu quero sair desse ambiente de erro para viver as promessas do Senhor sobre a minha vida. E eu encerro dizendo o seguinte: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo em nome de Jesus.